Quem aqui hoje trouxe a palavra de Deus? Você trouxe? Se você quiser abrir em Efésios 6:12, é a primeira palavra que nós vamos falar. Depois nós vamos falando as demais, amém? Abra aí a palavra. Feche os seus olhos, porque hoje o Senhor fala muito forte no nosso coração, amém? Nós queremos, Senhor, nesta manhã, pedir que o Senhor venha com o teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. E fale ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir para estarmos no centro da tua vontade. Senhor, nos ensina através da tua palavra, Senhor, que os nossos olhos e ouvidos espirituais possam estar abertos, possam estar atentos para ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja, Senhor, nos ensinar, para que a gente possa estar no lugar em que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Senhor, repreende tudo aquilo que quer impedir o teu trabalhar nesta manhã. Que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a estar nos ensinando pela tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Hoje, o Senhor tocou no meu coração para falar sobre algo muito importante. Nós vamos falar sobre guerra. Sobre guerra. Sobre batalha. E eu te pergunto, imagina que você estivesse numa guerra, não é o caso fisicamente, né? Não é o nosso caso. Mas existem lugares, nesse exato momento, existem lugares no mundo em que está se passando guerras aí, né? Existem quem tem redes sociais, quem tem televisão, consegue ver que a guerra está acontecendo. A guerra funciona assim. Estava todo mundo tranquilo, todo mundo estava no parque, era uma tarde tranquila e de repente veio uma bomba. E começou a ser bombardeado. E é assim que funciona a guerra. Se você estivesse no meio de uma guerra, se o Brasil fosse atacado, você iria se refugiar em que lugar? Vamos supor que você tivesse a chance de se refugiar na casa de um herói e na casa de um assassino. Em que lugar você iria se refugiar? Em que lugar você ia querer estar no meio de uma guerra? Num lugar seguro ou na casa de um assassino? Na casa de um criminoso? Aonde que você ia querer estar? Na casa do herói. Você ia se sentir mais seguro com pessoas seguras, com pessoas boas, com pessoas que lutam, do que com os assassinos que podem te matar antes da guerra terminar. Porque são assassinos. No mundo espiritual, funciona do mesmo jeito. Nós precisamos perceber quando a nossa vida está sob ataque espiritual. Vou falar para isso ainda para os adolescentes. Na quinta-feira, nós falávamos algo desse tipo, falando sobre guerra espiritual. As pessoas não se dão conta dos problemas da vida espiritual, da guerra que a gente enfrenta espiritualmente. O mundo espiritual existe, a guerra espiritual existe, e existem pessoas que estão brigando no diabo para terem suas vidas destruídas, sem se dar conta. Porque o diabo, ele é o assassino. A palavra de Deus fala que ele veio para quê? Buscar, roubar, destruir. Então o objetivo do diabo é destruir a sua vida, é te matar. E muitas pessoas estão
se abrigando no diabo, ouvindo o que o diabo tem para falar, estando num ambiente que é o ambiente do diabo, que é a casa do diabo, em plena guerra espiritual, em pleno final dos tempos, as pessoas estão na guerra, na casa do comandante da guerra, do comandante desse lado maligno. Porque toda guerra tem dois lados. É ou não é? Você vai aprender alguns fatos sobre a guerra espiritual. Nós vamos falar sobre isso, tá? Os 5 fatos que você precisa entender para vencer a guerra espiritual. A guerra que está acontecendo aqui, a guerra que acontece, mas que você não consegue ver com o quê? Com os seus olhos. E a primeira coisa é essa aqui, ó. O primeiro fato é esse aqui, ó. É preciso identificar quem é o inimigo nessa batalha. Você está numa guerra. E como que você pode vencer uma guerra se você não consegue identificar quem é o inimigo para você poder lutar contra aquele inimigo? Imagina você estando no meio de uma guerra ali e você vai fazer o quê? Você não sabe quem é o inimigo. Você vai sair o quê? Batendo em todo mundo, atirando para todo lado. Você não sabe quem é o inimigo. Até quem não é o inimigo sofre nessa guerra. Porque você sai batendo para todo lado, você não identifica quem é o inimigo. O que isso significa? A palavra de Deus diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios. A nossa luta é contra quem? É contra a carne? Não. Mas às vezes parece. Porque é assim que a gente enfrenta os nossos problemas. Quando a gente tem um problema dentro de casa, às vezes a gente prefere brigar do que a gente identificar que é um problema espiritual e falar, nós vamos orar. Isso daí é um mal. Vai ter que ter conserto. E às vezes a gente age de forma física. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Porque se a gente não conseguir identificar quem é o inimigo, você vai para o inferno com mágoa, por exemplo. Com mágoa. Por quê? As pessoas são usadas pelo diabo para tirar a sua paz. Mas se você não identificar que o seu inimigo não é aquela pessoa, é quem? O diabo que está usando aquela pessoa, sabe o que vai acontecer? Você vai para o inferno, a guerra está vencida. Você vai ter ódio das pessoas que são usadas pelo diabo para tirar a sua paz. Você vai ter raiva, você vai ter ódio, você vai ter mágoa. Porque você não consegue identificar. A gente vai precisar entender uma coisa na nossa vida, no final dos tempos. Não leva as coisas para o seu pessoal. Entenda o que é o plano espiritual. Entenda a guerra que é. Quando alguém fala coisas que te ferem profundamente, quando seu filho, sua mãe, seu irmão falam coisas que machucam o seu coração, realmente, será que essas palavras saíram da boca dessa pessoa? Ou será que foi o diabo que lançou ali na boca daquela pessoa? E eu não estou querendo tirar aqui responsabilidades. Eu quero deixar claro que é você que permite ser usado por Deus ou por quem? Pelo diabo. Mas você tem que identificar que aquela pessoa deixou o diabo usar a boca dela. E ela é culpada por deixar o diabo usar a boca dela. Mas identifique, foi o diabo. Você tem que identificar quem é o inimigo. Porque se você não identifica que é o diabo que está querendo destruir a sua vida, você vai se levantar contra aquela pessoa.
eu não falo mais, não olho mais na cara, eu odeio essa pessoa. Esse vai ser a sua forma de lutar. Mas quando você identifica que é o diabo, você começa a jejuar pelo mal que está ali querendo destruir. Existem certas castas de demônio que só saem com jejum e oração. Você começa a jejuar e orar para que aquele demônio caia por terra. Você começa a fazer o que você pode fazer. Se a pessoa vai aceitar e vai ser transformada e vai para o céu, ou se ela não vai aceitar e ela vai se permitir estar nas mãos do diabo e vai para o inferno, aí é a pessoa, a decisão da pessoa. Mas eu estou falando sobre as decisões que você vai precisar ter. Identificar. Às vezes você olha tudo para o lado físico. Você tem que identificar os problemas espirituais. Você tem que olhar para a sua vida, e eu estou dando um exemplo assim, por exemplo, de briga, de situações desse tipo. Mas isso em todos os aspectos. Você precisa identificar quando o negócio é espiritual. Poxa, você tem que olhar para a sua vida e perceber quando uma coisa começa a tropeçar na outra de errado. Você está sob ataque espiritual. Tem gente que não percebe. A vida dela, assim, cada dia é uma novidade. Cada dia é uma novidade maligna na vida da pessoa. Mas ela não se dá conta que ela está sob ataque espiritual. Cada dia é uma confusão, cada dia é uma briga, cada dia é uma doença, cada dia é um problema. Eu falava para os adolescentes, a diferença de algo corriqueiro para um ataque espiritual que eles tinham que perceber. E é justamente isso. Eu estou doente. Acontece você ficar doente. Tem vírus aí. Você tomou um vento, você está gripado. Acontece. É uma coisa que pode acontecer. Mas se acontece hoje, amanhã, depois eu sou curada e ela começa, ela é curada, vem ela começa, ela tem da minha casa. Eu vou deixar assim, está tudo de boa. Sem perceber que existe uma ação espiritual querendo o quê? Dominar ali. Quando começa a dar muito as coisas erradas. Na minha casa. Vai ter discussões na sua casa. Acontece. No casamento vai ter discussões. Porque são duas pessoas pensando diferentes, tendo que habitar no mesmo lugar, tendo que ceder, tendo que fazer. Então vai ter discussão. Vai acontecer. Isso é algo que pode acontecer. Agora, o que não é normal é uma briga atrás da outra, uma confusão atrás da outra, um problema atrás do outro, e confusão, e não tem paz, e aí já virou o quê? Algo espiritual que está querendo destruir a tua, entrar dentro da sua casa e você, tudo bem, Satanás. Você está vendo o diabo destruir tudo. E você não toma uma decisão, porque você não consegue identificar que é o diabo. Você não consegue identificar. Você olha tudo para o físico. Não consegue identificar que talvez a sua casa ali, sob ataque da precisão do seu jejum, da sua oração, da sua postura, de reunir sua família, colocar as coisas no lugar, organizar, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos fazer, vai ser assim, assim. Talvez você está deixando as coisas assim, sem se dar conta que o diabo está entrando, está destruindo tudo. Entenda. A batalha existe. Você só consegue vencer o inimigo se você identificar quem ele é. Você só vai conseguir vencer se você identificar. Se você continuar lutando contra a carne, você vai ser infeliz. Porque as pessoas do seu lado têm defeitos. As pessoas do seu lado vão falhar. Você vai ter que identificar quando foi um ato de burrice, quando essa pessoa está sofrendo um ataque espiritual e ela precisa da sua oração, da sua atitude, do seu jejum.
Está conseguindo entender? Esse é o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto é identificar. Se eu não sei que é espiritual, eu não vou orar. Se eu não identifico que existe um demônio ali, o demônio vai continuar ali, porque eu não vou fazer nada. Você vai continuar vindo para a igreja, saindo da igreja. O demônio morando aonde? Na tua casa. Você não faz nada. Você não identifica. Você fecha os olhos e fala, não, está tudo bem. Então, primeira coisa é identificar. Segunda coisa, vamos lá. É preciso se preparar para vencer a batalha. Uma pena que não dá para vocês visualizarem nada, né? Eu vou até colocar no grupo da igreja. Mas aqui, ó, tem um homem, tem uma mulher de Deus, e aqui tem uma sombra, né? Nessa sombra você vê ali um dragão, algo maligno, e a sombra deste homem é o quê? Um guerreiro, dá para ver? É um guerreiro, a sombra dessa mulher ali, uma guerreira. Dá para perceber um pouquinho? Dá? E a segunda coisa que você precisa entender é que você não vai ter vitória numa batalha se você não estiver preparado. Você não está preparado, você vai vencer. Primeiro você identificou o inimigo, ok? Inimigo identificado, vamos vencer, vamos. Como? Com a cara e com a coragem? Não. A Bíblia fala que a gente precisa estar preparado para lutar. Preparado para o dia da guerra. Preparado para o momento em que o diabo vai lançar ali, ó, coisas, ataques sobre nós. Como que a gente se prepara para a guerra? Coloca aí. A palavra de Deus diz assim, ó: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do dia. Você não vai vencer você cara a cara com o diabo sem você estar preparado. Você precisa estar preparado. E a palavra de Deus, ela fala como que a gente deve estar na guerra. A gente deve estar como um guerreiro. Vamos imaginar um guerreiro? Como que é um guerreiro? Vamos lá, ele tem capacete. E a palavra de Deus fala que nós devemos usar o capacete da salvação. Capacete é o que protege, não é? Capacete protege o quê? A cabeça, a nossa mente. A gente deve estar com o capacete da salvação. Como que você protege a sua cabeça, a sua mente? É você sempre pensar na sua salvação. Sempre pensa, poxa, o pensamento que eu estou tendo. Eu estou tendo esse pensamento. Se eu morrer agora, eu vou para o céu ou para o inferno? Eu vou para o inferno com esse pensamento. Então você já arrancou o capacete, você já entregou os pontos. Você precisa proteger os seus pensamentos. Você precisa proteger, porque é nos seus pensamentos que o pecado acontece primeiro. O diabo joga o pensamento. Se você não repreende no primeiro pensar, aquele pensamento começa a frutificar. E aí se torna, né, o físico, aquele pecado, aquele pensamento pecaminoso acaba se tornando um ato. Todo mundo que peca em alguma coisa que faz, primeiro pecou com o quê? Com pensamento. Por isso que Jesus falou, ó, se você olhar a mulher do teu irmão e desejar,
Você já pecou. Porque o pecado ele acontece primeiro aonde? Então, capacete. Cuidar da mente. Pensa na salvação. Pensa na eternidade. Para de trocar o que é eterno. A propósito de Deus, a promessa de Deus para você que é eterna por um momento. Não troque o propósito por uma proposta. E o diabo está sempre te dando o quê? Propostas. Para você ter um momento de prazer. 1 minuto de prazer. E ele te rouba tudo. E você vende a tua alma para o diabo por causa de 1 minuto. Para pensar. Então, você precisa estar com o capacete da salvação. Você precisa estar com a couraça da justiça. A Bíblia fala. A couraça é aquela parte que protege, sabe o quê? Teu peito, teu coração. Se você for justo, teu coração não vai te fazer pecar. Teu coração vai estar protegido. Seus sentimentos vão estar protegidos. Seja uma pessoa justa. Seja uma pessoa correta. Não queira se colocar na guerra sendo uma pessoa injusta, sendo uma pessoa que está em erro, sendo uma pessoa incorreta. Porque o diabo vai vir de cara aonde? No teu coração, te dá um pulo, te derruba. Seja a pessoa que está ali, ó, com a couraça, aquela proteção. Pode tacar flecha quando quiser, não vai penetrar. Você tem que cuidar do teu coração. Cuida do teu coração. A melhor forma é você sempre ser uma pessoa que vai defender a justiça, que vai estar do lado da justiça. Aí o diabo não consegue derrubar aquele que faz as coisas certas. O diabo ele derruba aquele que não quer fazer o certo. Aquele que faz as coisas certas, o diabo não consegue derrubar. Amém, pessoal? E aí, o guerreiro ele tem lá na sua mão uma espada. A espada do Espírito. Porque no mundo espiritual a gente luta com o Espírito. Você não vai levantar, tua carne não vai, você pode dar porrada no espelho, não vai acontecer nada. Dar soco no espelho, não vai funcionar. Não é isso. A luta é o quê? Você vê. Mas você precisa assumir que você vai lutar. Com o Espírito você vence. Com o Espírito, sendo espiritual, você fere o diabo. Buscando o Espírito de Deus na sua vida, sendo cheio do Espírito de Deus, você vence o diabo. Consegue entender? E aí, então, do outro lado, se de um lado você está ali com a espada que vai ferir o inimigo, do outro lado você está com o escudo. E a Bíblia fala que nós devemos estar com o escudo da fé. Porque a fé nos protege. A sua fé que te faz continuar. Por isso que a Bíblia fala que sem fé a gente não pode agradar a Deus. Se você perder a fé, meu amado, você não tem escudo. Se você não tem escudo, o que acontece? O ataque te vence. Então, ó, esteja posto a minha fé diante de mim. E a fé que te faz lutar contra o poder maligno é a tua fé em Deus. Porque nós não temos força. Presta atenção, o diabo é mais forte do que você sozinho. Mas você com Deus, coloca o diabo no chinelo. Está conseguindo entender? Você precisa compreender. E então, a palavra ainda fala que a gente deve estar com o cinto
da verdade. Porque a verdade precisa rodear aquele que pertence ao Senhor. Não pode ter um pedacinho na sua vida que não exista a verdade. Você precisa estar rodeado. A verdade precisa rodear a sua vida. Sem você fazer o que tem que fazer, sem você ser verdadeiro, você vai vencer? Não. Verdade. Estar consciente da verdade significa que a sua vida está rodeada da verdade. Então aquele pecadinho de estimação, ele não pode mais existir. Aquele pedaço de mentira que ninguém conhece, o pedaço falso da pessoa que você é lá fora, é diferente daquilo que você é aqui na igreja. Esse pedaço não pode existir. Por todo lado, você vai ter que ser verdadeiro. O lado aqui da igreja eu sou verdadeiro. O lado lá da minha casa eu sou verdadeiro. Na minha escola, no meu trabalho, eu sou verdadeiro. Aonde eu estiver, vou ter que viver a verdade. Amém, pessoal? E por fim, os sapatos do Evangelho. Essa é a armadura completa que Deus manda a gente se revestir. O que é? Porque os sapatos do Evangelho, a gente precisa estar sob os ensinamentos da palavra de Deus. Se você não estiver na palavra, meu irmão, o cristão que não está na palavra, que não é a palavra, que não caminha sobre, que não toma suas decisões e trilha o seu caminho sobre a palavra de Deus, ele é o quê? Vai vencer se você não trilha os seus caminhos sobre a palavra de Deus? Vai vencer. Tudo que você faz precisa estar de acordo com os evangelhos. Precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Calça esses sapatos. Usa. A palavra de Deus não é para estar lá em cima. É para a gente usar. Calça as palavras de Deus. Usa. Usa. Dessa forma, a gente consegue vencer. Dessa forma, se a gente estiver nessa fé, então eu vou ler a Bíblia, então eu vou viver em espírito, então eu vou cuidar da minha mente, vou orar, vou sempre levar a minha mente para fazer a vontade de Deus. É isso. Isso é se preparar, é estar preparado para a guerra. Amém, pessoal? Terceiro, é preciso estar consciente e esperto para conseguir lutar nessa guerra. Então vamos lá. A gente já entendeu que a gente tem que identificar quem é o inimigo. A gente identifica qual é o inimigo. A gente se prepara para guerrear. E agora? Agora eu preciso estar consciente, estar acordado, estar esperto, estar vigilante para conseguir lutar. Essa palavra, coloca aqui para mim. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, destruir, procurar. Então, você precisa identificar. Por que a palavra fala isso? Sede sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa que está acordada. É o contrário de bêbado, por exemplo. As pessoas até usam um termo, né? Aí fora, fulano está sóbrio, fulano está bêbado. O que significa? Quem está bêbado está sóbrio? Quem está bêbado está acordado? Está consciente? Ele pode estar com os olhos abertos, ele pode estar fazendo o que for, mas ele está ali, agindo sem nenhum tipo de responsabilidade. Quando uma pessoa ela age
sem ter noção das consequências dos atos dela, vai dar errado. Não é assim? Por isso que as pessoas bebem e elas se destroem. Elas bebem, falam que estão bem, pegam o carro, vai na rua, bate, atropela alguém, prejudica uma família, destrói toda uma família, porque a pessoa está lá, ela está fazendo o quê? Agindo sem ter consciência. Ela está consciente, mas ela está inconsciente. Como assim, né? Tem tanta gente assim que parece que está acordado, mas está dormindo. Como que se vence uma guerra dormindo? Não vai vencer. A guerra espiritual você não vai vencer dormindo. Todo mundo conhece a história das virgens. Alguém vence dormindo? Não. Você não conhece a história das virgens? Você não vence dormindo. Dormindo você fica. Dormindo você não está lá. Meu amado, você precisa estar consciente. Ser consciente é você parar de viver no modo automático. Porque quando a pessoa começa a pecar, se ela não se conserta, ela se acostuma a pecar. Porque ela entrou no modo automático na mente dela. Que ela vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra coisa, vai piorando, vai virando uma bola de neve. E quando vê, quando ela se der conta, já acabou, já teve uma destruição imensa. Para que você vai chegar nesse ponto se der conta? Para que você vai esperar você perder a sua vida e um demônio vir te buscar? Um demônio te levar para você acreditar que o negócio é real. Para que você vai esperar isso? Você não precisa. Você pode ser inteligente, esperto. Pensar agora. Pensar antes. Fazer o que você tem que fazer antes. Fazer as escolhas certas antes. Tomar as decisões certas antes. Amém? É sobre isso. É sobre você estar esperto, vigilante, de olhos abertos. De olhos abertos. Porque na mão que você cochilar, na mão que você entrar em modo automático, na mão que você perder sua noção, sua consciência, o diabo está como um leão, e o que o leão faz? Devora. Então, entenda isso. Amém? 4. É preciso ter estratégia para o inimigo recuar. Você não consegue enxergar direito aí? Mas eu achei muito interessante esse desenho, que está aqui a cruz. E a pessoa, aonde? Atrás da cruz. E porque ela está sob a proteção, né, dessa cruz ali, o inimigo não consegue tomar a vida dela, né? Então, você tem que ter estratégia para o inimigo recuar. Primeira estratégia é essa. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a primeira estratégia. A primeira estratégia é se sujeitar a Deus. Quando você está com Deus, tem como dar errado? A primeira estratégia é essa. Eu estou com Deus. Então vamos mais fundo. Porque às vezes as pessoas pensam que elas estão com Deus. Para estar com Deus, você precisa se sujeitar. A questão é, você está obedecendo a Ele? Porque se você não obedece a Deus, é tanta gente falando que eu estou com Deus, todo mundo é filho de Deus. Mas a pessoa não obedece às mensagens de Deus. A pessoa
não cumpre a palavra de Deus. Ela nem concorda com a Bíblia e fala que está com Deus. Tem lógica? Não tem lógica. Para você receber a salvação, você precisa entender o que foi o sacrifício da cruz. Você precisa compreender. Ninguém recebe aquilo que não entende. Você precisa entender. E aí você pode buscar para então receber. Então, você tem que ter estratégia. Quando eu falo dessa primeira estratégia, né, que se sujeitar a Deus, é a gente obedecê-lo em tudo. E você vai ter que criar pequenas estratégias na sua vida. Estratégias físicas também, além das espirituais. Estratégias espirituais é orar, hora de madrugada, pede ajuda para os irmãos aqui da igreja, para a gente, para as pastoras. A gente está aqui. Se você tem qualquer problema, pede ajuda. A gente está junto. Não deixa o diabo. Se você está vendo que está difícil para você, a gente pode orar junto, buscar junto, lutar junto. Você não está sozinho nessa guerra. Nós somos soldados do seu lado. Nós somos soldados nesse time, neste lado. Então, conta com a gente. Isso é uma estratégia espiritual. Ler mais a Bíblia. Coloca um horário. Você não consegue ler a Bíblia? Coloca um horário. Todo dia no meu almoço eu vou ler uma história. Todo dia. Coloca horários. Você vai ter que encontrar estratégias. E também estratégias físicas. Você precisa entender aonde que é o seu ponto fraco. Para você defender esse ponto fraco, o diabo não consegue te destruir. Eu sempre falo para as pessoas, se o seu ponto fraco é a droga, eu era do mundo usando droga, eu bebia. Então, Deus te tirou daquele meio, qual é o teu ponto fraco? Aquilo. Você era uma pessoa que roubava? Qual é o teu ponto fraco? O roubo. Então, quando o diabo quiser que você caia, ele vai aonde? Nesses pontos. Você era um cara mulherengo no mundo, aí Jesus te converteu, o diabo vai fazer o quê? Vai colocar diante de você vontade de roubar? Você nunca quis roubar. Mas você ficava com um monte de gente. Então o diabo sabe qual é o teu ponto fraco. O diabo sabe qual é o teu ponto fraco. Você também sabe qual é o teu ponto fraco. Você pode criar estratégias para proteger o seu ponto fraco. Então, se o meu problema era com pornografia na internet, eu não vou ficar na internet sozinho, não vou ficar nesses sites, eu vou sair desse ambiente. Se o meu problema era com colegas do mundo que sempre me fazia levar para o mau caminho, eu vou o quê? Me retirar dessa roda. Ah, mas vai ser tão radical, o certo é você se retirar. Porque aí você está protegendo o quê? O seu ponto fraco. Se retire, entendeu? Do ambiente em que você fica vulnerável. Seja ele a internet, seja ele uma conversa sozinha. Ah, toda vez que eu conversava sozinho, chegava num resultado de pecado. Então não vai ter mais essas conversas. Você precisa criar estratégias. E a melhor estratégia é você fugir. Você foge do mal, você foge da aparência do mal ali. E aí, o diabo vai fugir de você. Porque você vai resistir. Ao cuidar dos seus pontos fracos, você resiste. E o diabo fala, não vou conseguir vencer. Eu já tentei 1, 2, 3, realmente essa pessoa
ela não vai cair. Ela não vai voltar nisso. Mas o diabo só vai fazer isso depois de muitas tentativas e você mostrando muita resistência, muita inteligência. Seja um estrategista. Às vezes a estratégia é melhor do que a força. A gente já pregou isso. Você evitar é até melhor do que você resistir. Então, estratégia muitas vezes é melhor do que a força. Tá certo? Pensa nisso. Próximo e último. É preciso ter bem definido qual é o seu lado nessa batalha. Por que é que eu voltei praticamente para o início? Mas a senhora já falou que a gente tinha que identificar o inimigo, não é isso? Já falou que a gente tinha que identificar o inimigo na batalha, já falou como que a gente vai se preparar para vencer a batalha, já falou que a gente precisa estar consciente, como que a gente precisa estar mentalmente para vencer a batalha, já falou das estratégias para vencer a batalha e agora a senhora volta de novo? Eu já estou definido o meu lado. Será? As pessoas, elas começam uma guerra, elas fazem tudo certo, e de repente lá no final, ela perde a batalha porque ela serve. Ela faz tudo certo. Eu vejo pessoas que vêm para a igreja e fazem tudo certo. De repente, ela serve. Você tem que identificar qual é o teu lado de verdade, meu amado. E esse lado não pode ser depois negociado. É assim, ó, eu vou seguir esse lado, eu vou por esse lado até o fim. Você não pode ficar mudando de lado toda hora. Ah, pastora, Deus me livre, eu nunca vou pro lado do diabo. Você vai. Você vai sempre, todas as vezes que você peca. A palavra de Deus fala assim, ó. Quem pratica o pecado é o diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. O diabo criou o pecado. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. São dois lados. O lado do pecado e o lado de quem desfaz o pecado. É o lado do diabo e o lado de Deus. São só dois lados. O erro das pessoas é achar que se ela não está lutando do lado da fé, que ela não está fazendo nada. Mas automaticamente, quando você cede, quando você entrega os pontos, quando você desiste, quando você desanima, quando você decide se entregar para o pecado, você está automaticamente trocando de lado. Porque você está trazendo para a sua vida aquilo que o diabo criou. Deus criou a paz. Ele quer que você tenha paz. Deus criou o amor. Ele quer que você tenha amor. Deus criou a felicidade verdadeira. Ele quer que você seja feliz. E o diabo? O diabo ele é criador do quê? Pecado. E ele quer que você peque. E a sua escolha é dada nas suas decisões. Se eu peco, eu já fiz a minha escolha. Chega. Sai desse ciclo. Ou quando você está quase vencendo, o diabo te desanima e você entrega os pontos. Quando você vem para a igreja, você ouve a palavra, você toma uma decisão, você começa a fazer as coisas certas. Quando você está quase lá, você fala assim, agora vai. De repente o diabo arma uma cilada, você desanima,
você entrega os pontos. O diabo entra na sua vida, na sua casa, deita e rola. Identifique. Identifique o que o diabo quer fazer na sua vida e comece a lutar. Sabe aquele filme O Quarto de Guerra? Lembra do filme O Quarto de Guerra? Eu gosto muito da parte que ela entra e que ela fala com o diabo. Ela fala com o diabo. E ela expulsa ele. E ela fala: diabo, você está aqui dentro dessa casa em nome de Jesus. Você vai sair daqui de dentro. Eu não te aceito. Ela vai até a porta, ela vai expulsando o diabo de dentro da casa dela, até a porta fora, e ela vai falando. E você tem que fazer isso. Você tem que ter coragem para guerrear pela sua vida espiritual, pelos seus. Você tem que identificar quando você está sentindo uma opressão. Está sentindo uma opressão? Não é para você ir para a cama e ficar deitado, não. Levanta e ore, repreende. Você está com um problema que você não está conseguindo resolver? Vai ficar em desespero. Tentar ocupar a mente na rede social. Para pensar na sua vida. Para pensar e falar: eu não aceito. Eu vou lutar. Eu não aceito essa moleza. Eu não aceito só confusão. Eu não aceito tudo que está acontecendo. Só perca, perca, perca. Você tem que decidir. Toma decisão. Nós vamos orar agora. E você vai tomar essa decisão. Nós vamos estender as mãos para a nossa casa, que é lá que a gente vive. É na nossa casa que a gente vive. É na nossa casa que a gente descansa. É na nossa casa que o diabo quer entrar e destruir a gente dentro para fora. Então, meu amado, você vai tomar decisão. Você vai decidir. Você vai ficar de pé no seu lugar. Você tem que ver. Fica de pé. E nós vamos guerrear. E nós vamos começar um propósito de guerra. Um propósito de guerra. Nós começamos hoje esse propósito de guerra. Eu vou colocar no grupo da igreja. Nós vamos orar, vamos jejuar, vamos escutar. O diabo vai gritar. E ele não quer que você mude. Mas você vai resistir até que ele fuja de você. Até que ele compreenda que você assumiu a sua posição de filho do rei. Você é filho do rei. Ele pode tocar em quem ele quiser, mas os filhos do rei, ele não tem autorização para encostar o dedo. Está entendendo?